Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Olha, são 7h40. Nossa convidada hoje, aqui no Jornal da Mix, é a vereadora de Natal, Camila Araújo, do União Brasil. Estamos no Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil, principal pauta do mandato da vereadora. Ela que preside a Comissão de Saúde e a Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente. A vereadora está aqui com a gente. Bom dia, vereadora. Bom dia, Diógenes. Satisfação imensa estar aqui nesta bancada da Mix e cumprimentar você que está na audiência agora com a gente. Eu agradeço essa oportunidade para conversarmos um pouco. Vamos lá falar do Maio Laranja, a importância desse tema, né, para a sociedade como um todo. O Maio Laranja é um mês de enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, que é um crime covarde que acontece de forma muito silenciosa, muito sutil e muitas das vezes, sua maioria dos casos, acontece no seio familiar. É aquela pessoa que tem um convívio próximo com a criança, com a adolescente. O criminoso às vezes está dentro de casa, dentro né? de Muitas casa. Vezes, às vezes não, muitas vezes. A maioria das muitas vezes, né? E assim, pode ser a própria mãe, o pai, irmão, primo, sobrinho, um amigo da família. E porque isso se reverbera no mês de maio, não é? Com maior intensidade. A gente faz um chamamento aqui, uma reflexão com quem está nos ouvindo, que esse crime ele tem que ser combatido e tem que haver vigilância todos os dias do ano, né? E todas as horas, minutos e segundos. Porque como ele acontece de forma tão silenciosa, para que você possa identificar, você tem que analisar os sinais, porque nem sempre a criança ela vai chegar e vai dizer, Diógenes. Primeiro, porque quem está por trás vai dizer, olha, se você falar, eu digo que a mentira é sua. E às vezes é difícil, de imediato, os pais acreditarem, porque tem aqueles que pensam e imaginam que é uma imaginação fértil da criança. E muitos, por vários motivos, às vezes até por medo, acobertam o que acontece dentro de casa. E aí um dado alarmante é que a cada hora 3 crianças são abusadas. Crianças, adolescentes é um dado. E esse ainda é subnotificado, porque são dados de criança e adolescente que conseguiram dizer, que acreditaram e que levaram até o Conselho Tutelar, a Delegacia da Criança. Aqui em Natal, em 2022, eu coloquei uma lei e o prefeito Álvaro sancionou e executou essa lei, que é a Lei 7.412, que criou no município de Natal o Centro de Referência em Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual. Hoje é o Centro de Referência Abraçar. Foi inaugurado ano passado, acredito que no mês de maio, entre maio e abril e maio, perdão. E já foram 169 casos atendidos. E como acontece? Antigamente, infelizmente, havia uma revitimização institucional dessa vítima. Ela buscava o Conselho Tutelar, relatava esse dado, depois ela tinha que ir à Delegacia da Criança, relatar ou ouvir o responsável contar. Revitimização. Esse termo é para dizer que ele era vítima várias vezes. Várias vezes, porque ficava ouvindo aquela história e termina que isso maltrata, isso machuca, não é? E nesse centro não, a criança, a adolescente, a vítima dessa violência, ela chega, ela já é acolhida pela equipe médica, equipe multidisciplinar composta por psicólogos, tem lá peritos da própria Polícia Civil para fazer o que é necessário ser feito. E num ambiente único, ela consegue ser ouvida no mesmo momento, acolhida e protegida, e o Conselho Tutelar acompanhando essa família. Vereadora, você que está bem por dentro desse assunto aqui na capital, hoje em Natal, quais são os principais desafios quando a gente fala do combate ao abuso sexual e exploração? Precisamos dialogar principalmente com as crianças, nas escolas, com os adolescentes. A gente precisa dizer para a criança, você não tem uma idade específica, quando que eu posso chegar e tratar de um determinado assunto sensível. Porque é um assunto grave, né? Um assunto incômodo, sensível. Né? Mas no momento que a criança já tem aquela idade, a concepção de determinadas razões, né, ela já tem que ter o entendimento de que as suas intimidades é parte do seu corpo, é o que a gente diz, né? Suas intimidades é o seu tesouro. E aí, pessoas que você não confia, que não tem o motivo de tocar,
você tem que alertar, falar, pedir socorro ao papai, à família, alguém que você confie e conheça. Já é uma maneira de você estar ensinando essa criança. Ensinar para essa criança também que criança não namora nem de brincadeira. Que às vezes as próprias famílias, elas vão relativizando o enxerimento. E vai dizendo que é normal acontecer. Não, não é. Né? Incentiva sem malícia, né? Aquelas brincadeiras que a gente vê que são comuns. Isso, que são comuns. Nós vamos... questão da adultização infantil é algo muito premente, que acontece muito nas famílias. A sexualização, né? Sexualização, erotização precoce, tudo isso vai instigando, né? E a criança, ela tem que ser preservada a sua inocência. Vereadora, mas em relação à estrutura, a gente já viu até nas TVs, nos meios de comunicação, denúncias de conselhos tutelares, por exemplo, que falta número, falta efetivo, enfim, essa questão da estrutura também é um desafio aqui na capital que tem que ser cobrado? É um desafio gigante. Primeiro porque o Conselho Tutelar, ele é o órgão que requisita os serviços. Então, os serviços, eles têm que estarem acontecendo. Você pega um caso de uma criança que foi abusada, né? Precisamos que essa rede de proteção à infância, ela esteja totalmente interligada. Você não pode tratar a garantia do direito da criança e adolescente e a prevenção, o combate e o enfrentamento, cada um na sua caixinha. Isso tem que estar uma coisa sistematizada e interligada. Então, o Conselho Tutelar, ele vai ouvir, ele vai reduzir a termo aquela situação, mas ele vai acionar os órgãos de defesa, como delegacia, Ministério Público, Poder Judiciário e os serviços sócios assistenciais que vão fazer o acompanhamento dessa família. No caso de abuso, você já tem que ir para a atenção especializada da assistência social, que é o CREAS. E o CREAS vai fazer todo o acompanhamento. Se há um rompimento de vínculo, vai trabalhar em cima dessa situação. O agressor, aí já é com a delegacia, o agressor ele já tem que ser retirado do convívio. Às vezes, por uma morosidade, a própria criança que já foi vítima dessa violência, ela quem é retirada do convívio familiar, pela demora na resposta de se tirar esse agressor. Já teve casos da criança ir para um acolhimento institucional. Eu fui 10 anos conselheira tutelar, então diversos casos eu acompanhei, uma média de 2.000 famílias. Camila, quando nós falamos em crianças, a cada dia nós estamos vendo mais aumentar o número, por exemplo, dos pedófilos em redes sociais, com fotos, sabe? Coisas assim. Agora em Caicó foi preso um com 200.000 fotos, 200.000 fotos, um técnico de informática. A lei também não deveria ser um pouco mais rígida com esses pedófilos, não, Camila? Com certeza. Concluindo a parte que eu tinha iniciado, a questão das vezes a criança ela ser levada a um acolhimento institucional, ficar com uma família sobre termo de responsabilidade, porque o agressor ainda não foi retirado de casa. Então, às vezes, há uma morosidade nesse sentido. Além de vítima, passa até por uma punição, né? Porque o afastamento é uma punição, deixa de ser, né? E aí, realmente, quando acontece, não é sempre, não é regra, mas quando acontece é algo que a gente lamenta bastante. Então, tem essas limitantes para o Conselho Tutelar. Agora, aconteceu no caso de suspeita ou realmente de confirmação, não silencie isso. Busquem o Conselho Tutelar, disquem 100, vocês vão ter a sua imagem, a sua identificação preservada, mas não deixem de denunciar. O que Pedro falou, Pedro, é importante, a questão das leis, se os parlamentos estão dando respostas em todos os níveis. Eu sei que a senhora cuida dos assuntos da municipalidade, mas se os parlamentos, né, Pedro, estão dando resposta a essas necessidades da sociedade. Porque a demanda só aumenta, Diógenes, é impressionante. É necessário e é urgente. E a gente está trabalhando, eu tenho um projeto que nós vamos às comunidades dialogar com criança, adolescente, famílias, Pedro, justamente para ensiná-los acerca dessa questão do abuso, principalmente o abuso virtual. Como é que está acontecendo? É muito comum, né, em razão dessa vida acelerada, os pais trabalham fora e tudo, e a criança fica muito na internet praticamente o dia todo, quando não está na escola, está em casa e muitas vezes é nos joguinhos virtuais. E a gente faz um alerta aqui, tem um joguinho chamado Roblox. Esse joguinho, ele é feito para criança. Ele não é ruim, ele é tranquilo. O problema é que criou-se agora um mecanismo de chat.
e eles ficam conversando com pessoas de todo o mundo. Não é só da cidade, do estado, do país, de todo mundo. Quer dizer, o jogo em si não é perigoso, não é nocivo. Mas essa convivência, essa interação do chat... É preocupante. Por quê? Esse chat existe pessoas maiores de idade. É uma rede de pedófilos que já está lá. Pedofilia. Se passam por crianças, falam o mesmo códigozinho de jogo com eles. E, às vezes, existe alguns macetes. Pelo menos no meu tempo, quando eu jogava Mario World, tinha os macetes para zerar. Então, tem algum código, os macetes desse joguinho, que eles querem compartilhar e pedem. A estratégia é essa. Me dá teu WhatsApp para a gente conversar e eu lhe passar os códigos. E aí a vulnerabilidade está aí, né? A vulnerabilidade está aí. Porque aí a criança é inocente, ela não tem essa malícia. Às vezes até o próprio adolescente também. Não tem maldade. Acha que não tem maldade, né? Então, passa o contato no privado, né, do WhatsApp. E aí começa a haver o aliciamento. Mande uma foto, mande assim, mande outro. E aí, onde vem o problema? Por que às vezes a criança ou adolescente não tem coragem de denunciar, Diógenes? Porque ele vai dizer, olha, eu já sei onde você mora, pelo GPS do seu celular, o seu endereço da sua casa, e se você denunciar, eu vou lhe matar, eu mato sua família. É uma coisa absurda, Mas as crianças, elas dão sinais. Nosso tempo está avançando aqui, hoje não vai dar nem para conversar sobre política com a vereadora Camila Araújo. Mas eu queria encerrar essa entrevista, vereadora, perguntando como é que as pessoas podem se informar mais sobre o Maio Laranja, ao saber também de casos graves que envolvam crianças e adolescentes, onde a senhora já falou do Disque 100, mas assim, como ter mais informações sobre o Maio Laranja? O Maio Laranja, lhe convido a acessar minhas redes sociais, o Instagram, a gente está sempre levando o assunto, abordando esse tema lá, é o camilaaraújo.rn, acessa lá, acompanha. Também você pode buscar, hoje a internet é um mundo, Diógenes, o próprio YouTube vai contar, inclusive Maio Laranja, porque 18 de maio foi o dia que a criança Araceli, ali em Espírito Santo, ela foi assassinada brutalmente, né? Ela foi vítima de um estupro. Por isso, no mês de maio, em relação à morte dessa Araceli. Inclusive, o nosso projeto 70, 80, né? foi em 1973, na cidade de Mariana. E quem fez isso, Diógenes, foram os amigos dos pais. Essas pessoas frequentavam a casa. Foram buscar a Araceli na escola, né? O transporte escolar demorou a passar e ela estava vulnerável, aguardando. Eles passaram, qual o medo que ela ia ter? Está sempre com meu pai, com minha mãe lá em casa, então eu vou. E nunca chegou em casa. E é um crime brutal que não foi punido. Eles não foram presos até os dias de hoje. Então, a gente tem o mês de maio realmente como um mês emblemático, mas reforçando todos os dias do ano, todo horário. Criança dão sinais, sabe, Pedro, Diógenes? As crianças, elas mudam rapidamente seu comportamento. Se elas são mais extrovertidas, elas passam a ficar introvertidas. Né? Se escondem dos pais, dentro de casa mesmo, né? Então, dos pais, dos responsáveis, né? Dos irmãos. Se trancam no quarto, né? Não querem conversa, tudo isso. Até o vestuário muda. Muda. Até a forma de vestir. Até a forma de vestir. Outra coisa, nem todo carinho é demonstração de afeto. Carinho que dá vergonha, medo, tristeza, não foi carinho. Constrange, né? Constrange, então busque ajuda. Eu queria agradecer a presença da vereadora de Natal, Camila Araújo, do União Brasil. Próximo convite já está aqui, né? Vamos agendar. Política. Vamos falar sobre política, sobre União Brasil, que está vivendo aí uma federação agora com o Partido Progressista. Tem uns planos para 2026, mas assim, eu prometo que a gente vai marcar uma nova entrevista só para a gente falar sobre política, tá? Se a vereadora é candidata a deputada ou não. Mas aí ela não vai nem responder, porque você vai render. Não tem mais tempo nem para responder. Camila, mas parece que sim, ela vai ser candidata. É pré-candidata a deputada estadual. A próxima ela detalha, né? Camila, muito obrigado pelas informações. Obrigada, Diógenes, Pedro. A casa é sua. Muito obrigada. Estou sempre à disposição de todos vocês. Obrigada também ao ouvinte. Deus abençoe. Obrigado a todos. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Um abraço. Do Brasil.